Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa. Solicito à secretária vereadora Irmira Schneider para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Otto. Presente. Irmira Schneider, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 19ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 3 de agosto de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 183 de 2020, da 18ª Sessão Ordinária e da ata número 184 de 2020, da 4ª Sessão Extraordinária, realizadas nos dias 13 e 17 de julho de 2020. Leitura das correspondências, matérias do dia. Leitura da moção de apelo número 07 de 2020, de minha autoria. Leitura e discussão da indicação número 03 de 2020, de autoria do vereador Círio Asman. No grande expediente, temos inscritos os vereadores Fernando Ott, com assunto acesso às propriedades, Irmira Schneider, com assunto pandemia coronavírus, e Mário Reck, com assunto a importância de investir na agricultura. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 183 de 2020, da 18ª Sessão Ordinária, e ata número 184 de 2020, da 4ª Sessão Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada nos dias 13 e 17 de julho de 2020. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura das atas. Está em discussão a ata número 183 de 2020, da 18ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 183 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata número 184 de 2020, da 4ª Sessão Extraordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 184 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária, a vereadora Irmira Schneider, para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 71 de 2020. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 31 de julho de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, solicito a retirada na íntegra do projeto de lei número 11 de 2020, que autoriza a alienação de bens imóveis que identifica e dá outras providências para readequação e posterior reenvio para essa Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito municipal. Ofício SC 008 de 2020, Iporã do Oeste, 26 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, encaminho com o presente balancetes do mês de maio de 2020 e relatório da despesa empenhada no mês de acordo com a Lei número
01-286, de 3/7/2009, das unidades gestoras Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Na oportunidade, reitero protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Temos um ofício da Caixa, ofício número 1134 de 2020. Chapecó, 30 de julho de 2020. A Sua Excelência, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Com cópia para a Excelência, senhor Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, primeiro, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 29/7/2020, no valor de R$ 47.750, na conta vinculada ao contrato de repasse número 887858/2019, operação 1063-939/37, firmado com o município de Porã do Oeste, assinado em 27 de novembro de 2019, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção de Turismo, sob a gestão do Ministério de Turismo, que tem por objetivo revitalização da Praça Municipal Reinoldo Ruschel, em Iporã do Oeste, Santa Catarina, segunda etapa. Segundo, informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositada na conta vinculada após a solicitação do desbloqueio, para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos do repasse. Respeitosamente, Denise de Souza dos Santos, gerente da filial de Chapecó, e Ricardo Scalabrin, superintendente regional do Oeste de Santa Catarina. Câmara Municipal de Vereadores. Relatório semestral de atividades da Ouvidoria Legislativa Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Senhor presidente, pelo presente, conforme disposto no inciso 5º do artigo 5º da Resolução número 07 de 2010, que cria a Ouvidoria Legislativa Municipal da Câmara Municipal de Porã do Oeste, venho, por meio desse, apresentar relatório de atividades e posteriores encaminhamentos dados às participações recebidas conforme segue. Houveram 8 participações, sendo 7 via link específico da ouvidoria, ouvidoria@câmaraiporã.sc.gov.br, e uma via caixas coletadoras, sendo verificadas mensalmente as urnas na Prefeitura Municipal, Hospital Nossa Senhora das Mercês, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Copra 1. A comissão da ouvidoria, composta pelos vereadores Darcy José de Souza, Fernando Ott, Noiri João Cosman e Mário Reck, e a ouvidora Vanessa Foma, se reuniram periodicamente uma vez por mês para analisar, classificar e numerar as participações. Dos encontros mensais são escritas atas, num total de 3 atas, nas quais são registradas o teor das participações, através de um sistema de numeração. A comissão ouvidora encaminhou 8 ofícios ao Executivo Municipal e um ofício para o vereador Adriano Klein, para informar o conteúdo das participações e anexadas cópias das manifestações, sendo estipulado prazo de 30 dias a partir da data do recebimento para encaminhar um retorno sobre as providências tomadas. Foram recebidos 6 ofícios com as possíveis providências tomadas, conforme as denúncias recebidas, sendo que a comissão ouvidora decidiu pelo arquivamento de todas. Todas as manifestações, ofícios, atas e respostas recebidas estão arquivadas em pasta específica junto ao Poder Legislativo de Porã do Oeste, sendo o que se apresenta para o momento, na oportunidade, manifestamos
nossas estimas. E por Oeste, Santa Catarina, em 3 de agosto de 2020, Vanessa Follman, ouvidora. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matéria do dia. Peço à secretária vereadora Irmira Schneiders para que faça a leitura da moção de apelo número 07 de 2020, de minha autoria. Câmara Municipal de Vereadores. Excelentíssimo senhor Mário Reck, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. Moção de apelo número 007 de 2020. O vereador abaixo assinado, Adriano Klein, e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvindo o colendo plenário, apresentam e requer seja encaminhada moção de apelo ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e demais deputados e deputadas estaduais, moção de apelo com as seguintes considerações e termos. Considerando que o deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, senhor Mauro de Nadal, apresentou em 29 de julho de 2020 a PL número 257.2 de 2020, que altera dispositivos da Lei número 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Considerando o disposto na justificativa, o referido projeto de lei objetiva regulamentar a necessidade de construção de cisternas em atividades ou empreendimentos, quando usuário de recursos hídricos que necessite de licença ambiental conforme disposto no Código Estadual do Meio Ambiente. Considerando que existem atividades e empreendimentos que possuem reservatórios ou abastecimentos perenes, não necessitando de cisternas para garantir o abastecimento da água durante as estiagens que atingem nosso estado. Logo, aludidas atividades e empreendimentos não precisariam investir nos equipamentos de cisterna, caso aprovado a PL número 257.2 de 2020. Considerando que o projeto de lei em questão estabelece a necessidade de profissionais habilitados no Conselho da Engenharia e Agronomia CREA para licenciamento ambiental dos projetos de outorga de recursos hídricos. Requer moção de apelo no seguinte termo. A Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a preposição do vereador Adriano Klein, que apela aos excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para que aprovem a PL número 257.2 de 2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, como forma de desburocratizar e facilitar o trabalho no meio rural. Especificamente quanto à desnecessidade de instalação de cisternas para as atividades e empreendimentos já beneficiados com água perene. Adriano Klein, vereador autor do PMDB. Essa moção de apelo, após receber parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, estará apta para ser apreciada na próxima sessão ordinária. Peço à secretária vereadora Irmira Schneiders para que faça a leitura da indicação número 03 de 2020, de autoria do vereador Círio Asma. Câmara Municipal de Vereadores, indicação número 3 de 2020. Indica o Executivo Municipal de Porã do Oeste que, através do setor responsável, providencie a instalação de lâmpadas de LED na rodovia Pinhal. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam
tomadas providências para a instalação de lâmpadas de LED, partindo da Rua dos Pinheiros, em mediações do Bar e Mercado Três Irmãs, seguindo a rodovia Pinhal até o campo do Pinhal Esporte Clube. E Porando Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 3 de agosto de 2020, Círio Asman, vereador. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadora, a iluminação de rodovias e ruas desempenha um papel importante para garantir a tranquilidade e segurança dos cidadãos. Ao longo da rodovia Pinhal se encontra também a edificação da pista de caminhada, cujo fluxo de pessoas que a utilizam para se exercitar é considerável. A iluminação LED possibilita maior sensação de conforto graças à luz nítida e brilhante, tornando a visibilidade bem melhor. Além disto, essa iluminação contribui para a conservação do bem público e garante boas condições do local, reprimindo a criminalidade e permitindo a sanção de conforto para quem transita na rodovia e também as pessoas que utilizam a pista para caminhar. Além do mais, em nossa cidade, em várias ruas e avenidas foram instaladas lâmpadas de LED, com o objetivo de melhorar a iluminação e a segurança da população. Atendendo às reivindicações dos moradores da rodovia Pinhal, solicito que essa rodovia também seja contemplada com a instalação de lâmpadas de LED. Na certeza de podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima. Atenciosamente, Círio Asman, vereador. Coloco a indicação número 03 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Vereador Círio. Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa e ao público que nos acompanha no aconchego de seus lares. Eu fiz essa indicação para atender a reivindicação de vários moradores que moram na extensão dessa rodovia Pinhal e também de pessoas que a usam a pista de caminhada mais à noite. Então, para maior segurança dos moradores e também daqueles que usam a rodovia, o passeio para a sua caminhada, sua atividade física, para que se sintam mais seguros. E também porque a rodovia Pinhal, ela dá acesso a 2 municípios vizinhos. E com isso também, com certeza, a cidade também vai dar melhor aparência e para quem vem de fora vai enxergar uma iluminação melhor. Com certeza, e Porando Oeste vai ganhar mais se a gente for atendido nessa indicação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. A indicação é acatada e será encaminhada ao Executivo. Na sequência, vamos para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Fernando Ott, com assunto acesso às propriedades. Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa. Inicialmente, quero começar a minha fala hoje agradecendo as mensagens e ligações com as palavras de conforto e carinho pelo falecimento do meu avô no dia de ontem. Mas o que me traz na tribuna hoje é falar um pouquinho sobre um acesso que foi mencionado no jornal noticiário no dia 10 de julho do mês passado. Onde diz assim: situação precária deixa acesso deixa famílias ilhadas no interior de Porando Oeste.
Acredito que algum dos colegas vereadores possa ter visto essa matéria. Deu muito comentário na cidade também. E o que me chama a atenção é o que o próprio morador diz. O abandono da estrada, segundo o morador, vem desde o início desta gestão. E fez questão de lembrar que no mandato passado a realidade era bem outra. Na época do Darcy, a gente era muito bem atendido. Até aí, não vejo nada demais, né? O morador poder procurar a imprensa, fazer um desabafo do que precisa. Mas o que me preocupa é que a imprensa, muitas vezes, antes de noticiar um fato, ela tem que saber também quais são os limites, quais são as divisas dos municípios, e o que pode, o que não pode. Então ainda o jornal fala assim: tem Iporã-Uestino vivendo quase nos moldes das épocas das fazendas de açúcar e café do Brasil colonial, com seus carros puxados a boi. Então, como o próprio jornal desafiou aqui, ele colocou assim ainda: desafia aqui algum vereador, inclusive da situação, a cumprir o seu papel, que é defender o povo, e não a administração ou o prefeito. Então, a gente foi verificar esses limites e foi olhar, porque fomos desafiados pelo jornal, né? E fui realmente ver toda essa situação. E essa situação, inclusive, ela foi parar no Ministério Público, na promotoria, onde a promotoria mandou um ofício uma cartinha para o prefeito, onde o prefeito, então, falasse quais seriam as medidas tomadas para resolver esse problema naquela família. Tenho em mãos a resposta do Executivo para o Ministério Público e também tenho em mãos o despacho que o Ministério Público devolveu para o município. O despacho do Ministério Público ele veio indeferido. Indeferido, mas por quê? Aí fomos olhar realmente a situação daquela família. Tenho aqui o mapa da estrada geral, em perfeitas condições, e da estrada geral até a casa deste morador, em torno de 1,5 km. Isso, então, esse 1,5 km é acesso. Foi questionada a promotoria se o município pode fazer acesso ou não. O promotor diz aqui que acesso não pode ser feito. Então, não é de legítima prestação de serviços gratuitos pela máquina pública, consistentes em abertura ou melhoramento de acesso à propriedade particular, urbana e rural, a quem quer que seja, a não ser que haja uma legislação específica neste município devidamente legitimada. Sabemos que no nosso município não temos legislação para isso. Inclusive, temos o secretário que está respondendo na justiça por ter feito o acesso de um morador. Outro detalhe que chama a atenção aqui, que essa estrada, como podem ver nas fotos, eu acredito que a maioria dos vereadores conhecem o local. Essa estrada ela passa na beira de um riacho. E a gente sabe que nos riachos tem a área de preservação permanente, APP, a qual também não foi respeitada. Então, para que se mexa naquela estrada, primeiramente tem que fazer um projeto ambiental, tendo a autorização para poder fazer. Mas como acesso, não pode se fazer. E o que mais chama a atenção, que esse morador, a qual eles citaram aqui, a casa deste morador é no município de Descanso. Esse morador ele é assistido pela saúde de Descanso, tem o seu bloco de produtor em Descanso e as crianças estudam na escola em Descanso. A única coisa que temos é que esses moradores têm o único vínculo com o município é o título de eleitor. Então é isso que consta aqui nos fatos que eu tenho em mãos. Então o único vínculo é o título de eleitor.
Então, o que mais me preocupa, será que o jornal não teria que fazer essa denúncia de repente diferente? Não teria que abordar essa matéria de forma diferente? De repente poderia ser feito, deixa eu só achar aqui onde é que eu escrevi, porque a gente sabe que o jornal muitas vezes é que nem a Globo. Nós temos a Globo em Iporã também, posso pôr lenha na fogueira. Então o estranho é que a denúncia deveria ser, né, de repente conforme a declaração do morador, né? A promotoria entrou em contato com o morador confirmou que mora no município de Descanso. Então, será que a denúncia, né, desse teor, de repente, não mostra que nas gestões passadas foi atendido munícipes do município vizinho? Gasto dinheiro público para atender pessoas do município vizinho? Investimentos públicos? Feito algumas irregularidades no mandato passado? Então, cabe aqui questionar todos esses trabalhos feitos lá. Então, como o jornal se prontificou em fazer essa matéria, eu até gostaria de pedir aqui que o próprio jornal entrasse em contato com o executivo e fizesse uma retratação desta matéria, esclarecendo os fatos, quais realmente são os fatos da realidade. Então, eu tenho pena, tenho dó dos eleitores, aliás, dos leitores e dos assinantes deste jornal, a qual ele traz inverdades, fatos distorcidos, para tentar confundir a mente e a cabeça dos eleitores. Então, a gente mostra aqui que nem tudo que o jornal traz, né, tem a veracidade. Seria esse, presidente. Chamo o segundo para se pronunciar na tribuna, o senhor Mário Reck, com o assunto a importância de investir na agricultura. Saúdo o senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora e aos funcionários dessa casa. Queria fazer apenas uma pequena reflexão sobre a importância de um governo investir na agricultura. O agricultor, ele é o coração de um grande movimento econômico, e em Iporã do Oeste nós temos uma agricultura forte, que é de destaque, com grandes produtores rurais, mas, no entanto, nós também temos algumas pequenas propriedades que foram abandonadas. Aqui nós aprovamos também um projeto de lei para dar incentivo a horas máquinas, né? Muito bom também, mas esse programa, esse projeto, ele beneficia apenas uma reduzida parcela de nossos agricultores. Então, como falei, o agricultor é o coração, é o começo, ele que produz. Aqui eu quero citar como exemplo 3 indústrias. Nós temos aqui o frigorífico Europa, nós temos a Laclelo em São João do Oeste, temos a JBS Itapiranga. Agora pergunto, quem produz a matéria-prima para essas indústrias? É o agricultor, gente. Por isso que ele precisa ter uma atenção especial de uma administração municipal, de uma Secretaria da Agricultura, que, aliás, não olhou muito, se omitiu muito de dar um acompanhamento aos nossos pequenos agricultores. Visitando assim, durante esses 3 anos de mandato, e agora a gente não consegue mais sair por causa dessa Covid, a gente viu muito agricultor abandonando seu plantel de leite, de vacas, vendendo, né, porque
não estava mais acompanhando a evolução da tecnologia dentro da sua propriedade. Onde é que esteve a Secretaria da Agricultura para acompanhar, para incentivar, para motivar esses agricultores? Com certeza, muitos nem conhecem essa Secretaria da Agricultura. Então, por isso que eu falo, como é importante investir na agricultura. Ela fornece a matéria-prima para as indústrias, lá tem os funcionários trabalhando, muita gente de Iporã vai a Itapiranga, na Laclelo, no frigorífico Europa. Muitos funcionários ganham o seu pão de cada dia nessas indústrias, graças ao agricultor, né? Então, que nem ali, esses funcionários, eles gastam seus salários aonde? Nos mercados, nas lojas de roupas, material de construção e tantas outras, né? Meios onde eles gastam seu salário. Todo mundo ganha. É um grande giro que sai lá da agricultura, a matéria-prima, favorecendo uma grande corrente e fazendo disso um grande movimento econômico dentro do município. Muitos programas aqui foram abandonados também, né? A gente viu o incentivo ao bônus agrícola, que está aí, muita gente reclamando, para ajudar aqueles pequenos agricultores. Não coloca aqui só o bônus, mas o acompanhamento técnico aos nossos agricultores, pequenos agricultores, que não ocorreu. Há 4 anos atrás, a gente acompanhou bastante nessa fala do atual prefeito, quando a Secretaria da Saúde, da Agricultura ainda funcionava nesse prédio, que ele queria trazer os agricultores mais perto do prefeito. E, de fato, ele levou a Secretaria da Agricultura lá no prédio da Prefeitura, para ele ser mais fácil dizer não aos nossos agricultores. Não ao bônus agrícola, não ao encascalhamento dos acessos, dos pátios, do programa Caminhos da Roça. Por isso que o atual prefeito queria os agricultores mais perto dele, para dizer na cara deles um não. Então a gente viu que essa Secretaria da Agricultura, de fato, deixou muito a desejar para a nossa agricultura. Então, a gente quer fazer esse registro e muita gente está reclamando. Em função disso, a gente tomou essa tribuna para falar, representando os nossos agricultores. Obrigado. Na sequência, chamo a vereadora Irmira Schneider para se pronunciar na tribuna com o assunto pandemia coronavírus. Quero aqui saudar os meus colegas vereadores, funcionários dessa casa, e dizer que eu vim usar essa tribuna hoje para falar de um assunto que realmente está deixando todo mundo desnorteado, que é essa tal de pandemia, esse coronavírus, essa situação toda que ninguém estava preparado para viver. Se alguém há um ano atrás falasse que nós iríamos fazer sessões do jeito que nós estamos fazendo, todo mundo mascarado, todo mundo com medo de chegar perto um do outro, a gente ia dizer que isso não ia existir, mas é o que estamos vivendo. Então eu vim a essa tribuna expressar o meu sentimento de preocupação quanto a essa situação toda. O que está acontecendo com a nossa população? O poder público que é responsável para ver o que está se passando com o povo, chamar a atenção.
porque não sei se vocês estão acompanhando, mas se a gente olhar, em Santa Catarina aumentou em 30% o número de suicídios durante a pandemia. Então não é só o coronavírus que mata, não é só a pandemia, mas sim as consequências disso tudo que está se passando. Então nesse último mês mais, eu fui procurada por diversas pessoas com problemas de relacionamento na família, com problemas de alunos e professores, com professores e família, porque isso tudo são situações que nós não estávamos habituados a viver. Ninguém estava preparado para isso. Então, eu gostaria, sim, muito, já fui semana passada na Secretaria da Saúde, já tentei desde o começo aqui na Câmara, vocês sabem que eu falei que nós temos que tomar uma atitude, nós temos que fazer parte das pessoas que representam a população, de trazer soluções ou pelo menos tentar amenizar um pouco essa situação que estamos vivendo. Então, eu gostaria de fazer uma indicação aqui, nesse momento, à Secretaria da Saúde e ao Prefeito Municipal, que tome providências e contrate psicólogos para atender a população. Sabemos hoje que temos uma fila de espera e a pessoa que está passando por momentos difíceis, angustiantes e não sabe como lidar com aquilo, essa pessoa precisa de ajuda. Então, a gente sabe que o prefeito pode, sim, criar esse programa, tem recurso para isso, porque vários setores não estão funcionando. Por exemplo, temos muitas situações de idosos em estado depressivo. Então, temos o recurso dos idosos, os encontros não estão acontecendo, que o prefeito elabore junto com o jurídico lá, projeto e contrate pessoas para atender essa população. Então, eu acho que nós temos que olhar diferente de agora para frente. O que essa pandemia quis nos ensinar? A olhar um pouco para o nosso irmão, para olhar um pouco para as outras pessoas, não apenas pensar em si, se eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou feliz. Essa pandemia, eu aqui posso estar bem, o meu colega aqui pode estar mal, ele pode me passar a doença, eu posso morrer, ele pode se salvar. Então, está na hora da gente pensar como um todo, pensar em todos. E eu gostaria muito que o prefeito atendesse essa minha solicitação de criar um programa para atender a população que está precisando. E não deixar a pessoa que precisa pede ajuda de psicólogo e assistência, ela não vai esperar 1 mês, 2 meses, talvez seja tarde. E ninguém quer perder ninguém. Então, fica aqui esse meu registro. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Emi. Sugiro, vereadora, que a senhora faça a indicação de maneira formal, né, para registro. Dando sequência, vamos à ordem do dia. Não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal, também não temos vereador inscrito. Assim sendo, dou por encerrado esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 10 de agosto, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.